Bom dia, Juan. Bom dia aos amigos do Café Esporte Bola. Bom, Juan, agora eu vou falar do Vasco e de um assunto um pouco polêmico, né? Um pouco complicado, que foi a demissão do preparador físico do futebol feminino, Paulo Neves, há 3 semanas atrás. E com isso, ele vai contar para a gente um pouco da sua história no Vasco e também sobre a sua demissão. Bom dia, Paulo. É um prazer tê-lo aqui na Bradesco Esportes FM e, primeiramente, falar pra gente, né, um pouco do seu trabalho no clube, como é que foi isso, até a gente chegar no assunto da demissão também, como é que ocorreu essa sua demissão do Vasco e, novamente, bom dia pra você. Bom dia, Carol. É um prazer poder estar falando com vocês na rádio, Bradesco. Como você me disse, exatamente 3 semanas atrás eu me desliguei do clube. Foram 7 anos de dedicação exclusiva, né, ao Vasco, especificamente ao futebol feminino. E há 3 semanas atrás recebi a notícia que eu não faria mais parte, né, do futebol feminino e me dispensando, né, do clube naquele momento. Eu iniciei no clube em 2008 como estagiário do futebol amador, mais especificamente na categoria infantil, atletas do ano de 93 e 94, alguns atletas até que estão hoje na categoria profissional do clube. E a partir de 2009 eu fui convidado, após formado, né, a ingressar no clube, no projeto olímpico e paralímpico, no comando do Tadeu Correia. Na época era o diretor responsável. E então esse projeto acabou que não foi para frente. Era até um projeto que foi criado com uma forma de exigência da Eletrobras na época, em seu patrocinador master do clube. Acabou que esse projeto não foi para frente e eu recebi o convite para assumir o futebol feminino do clube. Entrei como auxiliar na categoria sub-20. Na oportunidade a gente acabou se tornando campeão carioca, terminando até com uma hegemonia do Caxias, que era o grande time a ser batido. Até então, eu passei por todas as categorias, já assumi a preparação física da categoria sub-15, sub-17, até chegar na categoria principal no ano passado. Esse ano, acumulei a função de preparador físico da categoria principal, também fazendo a supervisão do futebol feminino. E é mais ou menos essa minha trajetória que eu passei pelo clube, esses 7 anos, né, que foram 7 anos maravilhosos. Com certeza. E você falou também que conseguiu até levar o título, né, em uma dessas oportunidades do seu ano de trabalho. E, na verdade, Paulo, você começou, então, estagiando e tem, então, essa história sua de formação acadêmica dentro do Vasco, né? No seu tempo, dentro do clube. Isso para você, então, também teve um ponto significativo, né? Isso para você realmente foi um ponto forte em você ter continuado ainda no clube, em ter realmente se dedicado esse tempo todo da sua carreira profissional e até pessoal também, né? Porque a gente sabe muito bem que o feminino passa por dificuldades extremas em termos financeiros, em termos de transporte, e exige do profissional como você também, e técnico e coordenador, que estejam à frente dessas meninas, dando todo o suporte também, não é? Não seria isso? Isso, exatamente. Toda essa minha trajetória profissional foi praticamente inteira dentro do Vasco. Como eu disse anteriormente, eu iniciei estagiando no clube. Após esse estágio que eu tive de 8 meses, mais ou menos, no futebol amador, e aí eu ingressei no futebol feminino. Foram anos difíceis, porque o futebol feminino hoje, ele infelizmente ainda sofre muitos preconceitos, tem muita dificuldade ainda para poder caminhar sozinho, como você disse, a questão do transporte, a questão da parte financeira, que o investimento do clube é praticamente 100% ao futebol profissional. Então a gente sempre teve muita essa dificuldade, mas nunca deixou de fazer com que o futebol feminino do Vasco deixasse de fazer bonito, não só no cenário estadual, né, mas como também no cenário nacional. Conquistamos muitos títulos,
principalmente nas categorias de base, que foi um trabalho que foi praticamente pioneiro nosso. Muito difícil encontrar um trabalho de base hoje, principalmente em futebol feminino, e a gente procurou sempre manter esse trabalho, apesar das dificuldades, muito empenho dos profissionais, né, que eles estavam sempre se doando muito, se entregando muito, tentando fazer o melhor para que a gente pudesse não só enaltecer também o futebol feminino, mas também enaltecer esse trabalho que vinha sendo feito dentro do Vasco, colocando muitas atletas na seleção brasileira, formando essas atletas até para outras equipes internacionais. E essa é uma coisa que eu não posso deixar de enaltecer, que eu não estou hoje mais lá fazendo parte, mas que eu tenho a certeza que eu dei o meu melhor e que foi sempre pensando no melhor para o clube. Com certeza, Paulo, mas a gente também tem que entrar então, né, referente a esse assunto, na parte chata da situação, né, que foi o caso de você ter se desligado do clube, e a gente queria entender um pouco como é que foi essa situação, como é que aconteceu, você que estava já há tanto tempo à frente, né, da equipe feminina do Vasco, e já era praticamente, digamos assim, né, a gente já ligava o feminino com você, já tinha aquela coisa aí, falou do Paulo, falou do feminino, né, já era aquela coisa já de muito tempo, né, a gente já tinha aquela ligação de muito tempo, aquele algo familiar. E realmente foi uma surpresa saber dessa notícia. E como é que foi que isso se procedeu? Aconteceu isso de que maneira? Pra gente poder entender melhor, Paulo, por favor. O torcedor vascaíno, ele sabe que o clube hoje está passando por um período de eleições, um momento conturbado no clube, né? E é aquilo, chega esse momento de eleição, cada um vai colocar aquele que tem mais proximidade para trabalhar dentro do clube. E não foi diferente. Em junho, com a candidatura do Tadeu à presidência do clube, ele acabou sendo instituído dos cargos de vice-presidente e de diretor. O Tadeu era o responsável pelo futebol feminino do clube, além de ser vice-presidente do Infanto Juvenil. E com a saída do Tadeu, foi nomeado um novo diretor. Esse novo diretor, ele fez as mudanças que ele achava que ele deveria fazer, apesar de não concordar com algumas mudanças que foram feitas até mesmo antes da minha saída. Apesar de eu não concordar com algumas mudanças, eu tinha que acatar, né? Eu era um funcionário do clube, e essas mudanças, elas acabaram que não tiveram tanto sucesso assim quanto eu esperava. E como eu era uma pessoa que estava à frente do clube, muitas das coisas que não deram certo foram jogadas nas minhas costas. Como o insucesso da equipe no Campeonato Brasileiro, pela falta de estrutura que nós não tínhamos. O torcedor vascaíno não sabe, mas aquela equipe é uma equipe praticamente sub-20. É uma equipe muito jovem. A equipe foi 80% dela formada dentro de São Januário. E outra, a gente não tinha estrutura nenhuma de trabalho. A gente não tinha campo para treinamento. Então, além de ter sido uma coisa montada muito em cima, essa questão de falta de estrutura também atrapalhou muito. E caímos num grupo dificílimo. Tanto é que os dois finalistas hoje do Campeonato Brasileiro são justamente os dois classificados no nosso grupo. Então isso mostra que a gente não estava tão atrás das outras equipes. Tivemos uma derrota para o Kinderman dentro de São Januário de 4-0, que a gente não esperava. Outra coisa que aconteceu, 5 minutos antes da nossa equipe entrar em campo, a gente foi informado que 3 atletas nossos não poderiam jogar. Isso na corrente final. Isso é mais uma coisa que ninguém sabia, que o torcedor também não sabe. Então, essas dificuldades que a gente veio passando durante esse tempo, e essas coisas praticamente foram todas jogadas em cima de mim, porque era o Paulo que estava à frente do departamento praticamente. Eu, como estava na supervisão, e fui um dos remanescentes dos profissionais da gestão anterior, né, no caso da direção anterior do futebol feminino,
eu praticamente fui o culpado disso tudo, mas na verdade eu não tive culpa nenhuma, muito pelo contrário, eu acabei não podendo fazer algumas coisas que eu havia planejado com a comissão técnica de intertemporada, coisas mais que não foram aceitas. Então, eu posso dizer que eu acabei sendo injustiçado por algumas coisas que aconteceram. Mas eu tenho a plena convicção que eu dei o meu melhor, que eu sempre lutei muito, principalmente por essas meninas que estão ali dentro do clube muito por amor à modalidade, muitas pelo carinho que acabou tendo pelo clube. E isso fez com que o futebol feminino do Vasco não terminasse, porque a ideia era que acabasse no futebol feminino. Só que esse amor, esse carinho, esse comprometimento dessas meninas com o clube, com o futebol feminino, fizeram com que o futebol feminino não acabasse dentro do clube. O que seria um grande pecado, né? Paulo, com certeza a gente, parando para entender um pouco a situação, com certeza existe ali vários fatores de interesse também por trás. A gente sabe muito bem disso envolvendo essas eleições do Vasco para presidente. A gente conhece muito bem quando chega nessa situação. E um ponto a ser tocado, você chegou a falar em relação a torcer para que não termine, né, o futebol feminino do Vasco. E você teme por isso também hoje em dia, não só pela sua saída, mas também de outros profissionais que saíram também, a parte do Infanto. A gente pode resumir também por esse lado, mas pelo fato de realmente só existir essa força de vontade e amor. Uma hora, né, cansa, uma hora também desgasta. Você teme pelo fim também dessa categoria, dessa modalidade hoje no clube? É preocupante. A situação é bem preocupante. Eu não posso afirmar, mas eu temo muito pelo fim da modalidade dentro do clube. Uma modalidade que hoje se tornou realidade dentro do Vasco. É uma referência no cenário nacional, apesar de não ter ido bem no Campeonato Brasileiro, mas é uma referência. Hoje o Vasco tem 4 jogadores convocados para a Seleção Brasileira Sub-15. Isso é o futuro. É o futuro do futebol feminino do país e isso não é reconhecido. Isso é o que mais preocupa, porque eu não sei como que vai ser, como que vão ser essas eleições. A gente não sabe quem que vai assumir o clube, a gente sabe que o clube tem muitas dificuldades financeiras, mas eu acho que o futebol feminino hoje só tem uma saída. Se tornar independente. Só que para que o clube se torne independente no futebol feminino, é preciso que o clube queira também. Tem que ter alguém para poder abraçar essa causa. Não basta só você falar que você quer fazer. Porque isso aí é muito pouco. É muito pouco para a grandeza do Vasco. Tem que ser alguém que abrace a causa, que trabalhe para poder desenvolver continuar desenvolvendo esse projeto e trazer melhorias. Não só ser uma base forte, também ser uma referência no cenário nacional. Ter grandes jogadoras, grandes nomes dentro do futebol feminino do Vasco, para que essas meninas mais novas, elas tenham também uma referência. Só que para isso precisa de ter alguém para poder abraçar essa causa, poder correr atrás de investimentos, de investidores. A visibilidade do futebol feminino ela vem crescendo muito dentro do cenário nacional. A gente tem aí o Campeonato Brasileiro que vem sendo transmitido por algumas emissoras de televisão. A audiência, muitas pessoas já estão passando a acompanhar mais o futebol feminino, então faz com que a audiência aumente cada vez mais, os interesses também acabam sendo maiores. Só que é aquilo, as pessoas precisam acreditar mais. Precisa de ter alguém para poder abraçar a causa e poder continuar incentivando essa modalidade. Paulo, para a gente entender melhor também essa situação de se ter visibilidade no futebol feminino do Vasco e se dar continuidade a esse trabalho, as meninas elas recebem alguma coisa do clube para estarem lá jogando ou não?
Então, em julho foi feito um projeto em cima desse Campeonato Brasileiro, na qual eu fui um dos responsáveis por esse projeto, que podia elaborar, e em cima desse projeto foi feita uma planilha de custos para essas meninas, na procura de investidores. Então, a gente conseguiu, na ocasião, um investidor, e ele está arcando com essa planilha de custo, com essa folha, né, com esse custo da categoria adulta. Então, as meninas, todo mês, elas vêm recebendo um valor significativo de uma ajuda de custo. Não vou dizer que isso é um salário, porque seria muito pouco pensar que isso seria um salário. Então, seria mais uma ajuda de custo que elas recebem, para poder, pelo menos, estar arcando com as despesas de deslocamento. Material também, né? Alimentação fora do clube. Então, vem sendo feito elas estão recebendo essa ajuda de custo. Isso na categoria adulta. Nas categorias inferiores, elas não recebem nada. É mais amor mesmo pelo clube, amor pela modalidade, porque por acreditarem num sonho, né? E por estarem com elas acreditando, buscando um sonho, nada melhor que um clube com uma visibilidade como o Vasco para poder estar desenvolvendo esse talento delas. Mas aí que existe também a situação, né, de ambos se ajudarem, né? É claro que o Vasco hoje não, né? Sempre foi, né? Um clube no cenário nacional de uma grandeza absurda, e óbvio que você está no clube com a camisa do Vasco, jogando pelo Vasco, é claro que é uma grande honra você representar o Vasco, isso é óbvio, mas numa modalidade em que os atletas, no caso as atletas, estão por amor, se dedicando por amor, e o Vasco também consegue nisso ter ganhos, né? Elas conseguem render, elas conseguem dar frutos para o Vasco. Eu acho que o clube realmente deveria olhar com um pouco mais de carinho. E você citou essa questão do Vasco também poder, talvez, ajudar a modalidade ser independente, seria também um outro gancho, né? Vocês buscarem patrocinadores em separado para essa modalidade, e nisso ter investidores para essa modalidade. Assim como tinha no vôlei, no caso, que tinha Óticas Carol, que chegou a patrocinar o vôlei também. Então seria um patrocinador para cada esporte específico no clube. Nisso, que fosse divulgado dessa categoria, dessa modalidade, traria também visibilidade para o patrocínio. Então seria também uma ajuda mútua, né? Tanto de quem investiu, tanto delas também com os sonhos realizados, quanto do clube. Só tem a ganhar com isso. Então realmente é uma pena a gente ver esse descaso todo que o clube tem com esse esporte, também com você, que foi um profissional incrível nesses anos de clube, dedicação ao Vasco, e eu tenho que te dar parabéns por isso, pelo seu amor ao Vasco e a sua contribuição que você deu até hoje ao esporte, Paulo. Meus parabéns, viu? Obrigado, eu agradeço o carinho, a poder podendo estar aqui na rádio explicando não só a minha saída, mas também a situação atual do futebol feminino no clube. E foi o que você falou, para alguma coisa acontecer, para ter uma maior evolução, tem que acreditar, tem que ter alguém para poder correr atrás, para poder querer com que a modalidade ela cresça. E não precisa de muito. Precisa só de poder fazer um projeto legal, senta, faz um projeto, o marketing, fazer um projeto unificado com o marketing do clube, para poder desenvolver e poder conseguir captar novos investidores. Só assim o futebol feminino do Vasco vai crescer e vai representar o Vasco nas alturas e colocar o Vasco nas primeiras colocações de todas as competições, não só da base, mas como do futebol profissional. Com certeza, Paulo. Agora, pra gente só finalizar, então, nosso bate-papo de hoje aqui, como é que vai estar a sua vida, então, né? O que você planeja fazer? Já tá buscando aí outros objetivos também, só pra gente dar uma finalizada aqui no nosso bate-papo, Paulo. No momento eu tô parado, tô aproveitando para poder colocar as ideias em ordem, até um descanso também merecido, porque eu vinha de uma batida
muito grande, praticamente sem ter férias durante esse tempo, porque a dedicação era praticamente única e exclusiva ao clube. Então, estou colocando as ideias em ordens, alguns amigos estão ligando, recebendo algumas propostas, e aí eu estou vendo o que de melhor, né, para poder dar sequência nesse trabalho. Não sei se vai ser no futebol feminino, se vai ser no futebol masculino, mas eu venho analisando e pensando já em voltar logo a trabalhar e fazer o que eu mais gosto, que é estar trabalhando com futebol. Bom, é isso. Muito obrigada por falar com a Bradesco Esportes FM. Novamente, como eu falei, parabéns pelo seu trabalho, viu? Boa sorte aí agora na sua carreira. Obrigado, Carol, que eu agradeço. Agradeço a Bradesco Esportes e estou à disposição para sempre que quiser bater um papo e poder conversar mais sobre essa modalidade aí que é tão sofrida, que é o futebol feminino. Um abraço. Tá aí, portanto, o Paulo Neves, agora ex-preparador físico do futebol feminino do Vasco da Gama, que contou pra gente um pouco da sua história no clube, mais de 6 anos de carreira no Vasco da Gama, e foi demitido há 3 semanas atrás, por justamente o Vasco estar nesse conflito político também por causa das eleições. Bom, Juan, agora é com você.